Para o nosso próximo conteúdo, pessoal, o mundo já falava sobre esse tal do novo normal quando o live commerce se tornou realidade aqui no Brasil. O novo formato rompe as fronteiras conhecidas pelo e-commerce e demanda das empresas um novo conjunto de habilidades. Para falar sobre o tema live commerce no marketplace, convidamos ele que é especialista em inovação, e-commerce, startups em tecnologia entre Brasil e China. Atualmente ele ajuda na aceleração de negócios de tecnologia e investimentos entre o Brasil e a China. Tem mais de 20 anos no e-commerce, onde participou do startup do Submarino e fundou a Baby.com.br, eleita a melhor startup do ano pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, de 2011. Eu quero que todos recebam, então, meu amigo In Yixie, ele que é cofundador da Chinovation. Fala, In. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, mestre, tudo bem? Obrigado pelo convite, boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. É sempre uma alegria ter você aqui, meu amigo. Fica à vontade, tá bom? Obrigado. Hoje a gente vai falar de live commerce, e como você comentou, minha experiência vem muito do mercado brasileiro e nos últimos anos essa experiência com o mercado chinês, trazendo não só do ponto de vista de inovação, mas muito também de estratégia. Então, eu vou começar essa apresentação falando dos modelos de marketplace que acontecem na China, para que vocês entendam também o contexto e de onde vem todo o modelo de live commerce que começou lá no mercado chinês e agora começa, e nesse período de pandemia, começou a expandir no mercado brasileiro. Então, quando a gente fala de China, a dúvida sempre acaba sendo, né, se a China de fato inova, se a China nos traz algumas coisas diferentes. Eu acho que é interessante a gente entender que o mercado chinês ele tem uma perspectiva de inovação bem diferente dos outros países. Eu vou pegar, por exemplo, a área de pagamento via celular. Quando foi desenvolvido essa tecnologia no Ocidente, foi pensando muito no público e nos consumidores de países desenvolvidos, países já com uma população com altíssima renda, como os Estados Unidos. E daí vem esse modelo de utilização de NFC, de alta tecnologia, celulares e aparelhos mais qualificados. Quando o mercado chinês e quando as startups chinesas começaram a desenvolver essa tecnologia, perceberam esse conceito, perceberam que essa tecnologia não seria escalável, principalmente pelo custo e, obviamente, também pela disponibilidade de equipamentos. E eles partiram por um caminho que a gente começa a ver se proliferar aqui no mercado brasileiro, o do QR Code. Então, a proliferação, por exemplo, do QR Code, do pagamento via celular no mercado chinês, aconteceu via QR Code. Isso nos mostra o quanto o mercado chinês já é um benchmark, já uma referência global de transformação digital. Esse é um gráfico de 2017 que mostra a penetração do digital no PIB. E aqui, só a título de comparação, para mostrar o resultado daquelas estratégias diferentes através de pagamento via celular, utilizando chips de aproximação, comparando com QR Code, vocês podem ver esses números que são estimativas antes da pandemia. Outra área super relevante, que aí já entra um pouco mais no nosso assunto de hoje, é a penetração e os resultados alcançados pelo mercado chinês desde o comércio eletrônico. Primeiro, que é a penetração no varejo como um todo. Então, antes da pandemia, a China tinha cerca de 25% do seu varejo transitando através de comércio eletrônico. Esse número representava cerca de 18% nos Estados Unidos e cerca de 5%, já um número histórico relativamente antigo, 5% no Brasil. E não só no mercado local, mas também internacionalmente. Então, antes da pandemia, quase 60% do e-commerce global advinha do mercado chinês. Então, isso a gente consegue perceber a relevância e o quanto o mercado chinês ele tem não só de importância com relação ao tamanho, mas a gente vai ver um pouquinho agora também aos modelos de inovação, e live commerce está dentro desse contexto, e principalmente por causa do modelo de gestão e modelo de estruturação das empresas. Alguns estudos mais recentes, e na verdade esse indicador saiu tem cerca de 2, 3 semanas, indicam que o mercado chinês, ou varejo chinês, pode ser o primeiro, de fato, a ultrapassar 50% gerado através do comércio eletrônico. Então, agora acho que a gente já pode
começar a vislumbrar uma outra realidade, um outro ambiente completamente diferente, onde o digital, de fato, começa a ter mais importância dentro do varejo como um todo. Mas depois a gente vai perceber também, vou explicar um pouco mais para frente, o quanto esses números podem, na verdade, estar sendo, não vou dizer necessariamente mascarados, mas escondidos por uma realidade agora cada vez mais omnichannel, onde a gente não sabe necessariamente se aquela transação que começou no digital e resultou no pick-up numa loja física, ou de um cliente que estava com o celular, fez a compra na loja e depois recebeu em casa, de fato, se aquela transação pode ser chamada de comércio eletrônico, de uma transação de e-commerce, ou é uma transação omnichannel, e como que isso entra dentro desse contexto de indicadores globais. E aí, essa relevância toda que o mercado chinês vem ganhando nos últimos 5 ou 6 anos, principalmente no comércio eletrônico, pode ser explicado muito graças à existência dessa empresa, do Alibaba. O Alibaba é um dos grandes grupos, não só de comércio eletrônico, mas de tecnologia e empresariais do comércio do mercado chinês. E a grande pergunta sempre que me fazem quando eu comento sobre essa empresa é qual que é a diferença com um outro grande player global, que é sempre o nosso benchmark, a Amazon especificamente. Qual que é a diferença, além, obviamente, da geográfica, onde um domina basicamente não só o mercado chinês, mas principalmente o sudeste asiático, e outro está nos mercados ocidentais, obviamente seu mercado no México e Estados Unidos, presença na Europa Ocidental, em outras regiões e países como o Brasil e a Índia. Então, quais são as diferenças fundamentais? E eu vou começar a ilustrar para vocês isso com um ponto importante, que é a questão do modelo de negócio e principalmente do modelo mental dessa distinção, que é um modelo do que a gente chama de ecossistema versus o modelo de império, um modelo mais agressivo comercialmente. E vocês devem se lembrar, porque isso aconteceu relativamente recente, quando a Amazon no Brasil decidiu acelerar ou decidiu intensificar a sua operação de comércio eletrônico e principalmente marketplace, as ações de empresas como Magazine Luiza, como a B2W, como Lojas Americanas, enfim, de vários varejistas, as ações no mercado acionário desabaram, perderam sensivelmente o seu valor em função principalmente dessa visão de que quando a Amazon decide entrar fortemente no país, ela afeta todos os players naquela região. Só que, enquanto isso, no mercado chinês, quando o Alibaba decide entrar em determinado mercado, as empresas que estão naquele setor acabam vislumbrando e acabam planejando e se preparando por uma possibilidade de cooperação, uma possibilidade de parcerias. Por isso que quando a gente fala nessa visão, um é um modelo de império que entra no mercado chutando a porta e outro é um modelo de ecossistema que entra em parcerias. Isso distingue fortemente a relação, não só na competição com as grandes empresas, mas principalmente na relação com as pequenas empresas. A gente tem visto nos últimos anos, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também, alguns grandes marketplaces começando a desenvolver produtos para venda própria a partir do conhecimento que é acumulado das vendas de terceiros. Ou seja, as vendas de determinada categoria dos sellers começam a despontar, começam a explodir, alguns marketplaces começam a detectar esse comportamento e acabam desenvolvendo essa categoria dentro de casa. E essa é uma situação totalmente inconcebível no mercado chinês e no mercado asiático de uma forma geral. Exatamente por essa visão de parceria, de ecossistema, onde o grande player ajuda os terceiros, os pequenos, sejam eles pequenos e grandes, a vender nesse mercado. E o resultado prático é um gráfico como esse, que mostra o volume de GMV, ou o volume gerado através das plataformas no mercado chinês, através do Alibaba, somando principalmente Tmall e Taobao, versus o GMV gerado pela Amazon no mercado americano. A diferença e a brutal diferença. O segundo lugar no mercado chinês, ele trabalha como modelo híbrido, a JD.com,
E o terceiro, novamente, também trabalha no mercado, no modelo de marketplace. Então, mais de 80%, isso é importante observar, mais de 80% do mercado chinês de comércio eletrônico tem os seus negócios gerados através do modelo de marketplace, e um modelo onde essas empresas não só atuam como plataforma de vendas, mas principalmente parceiros, entendendo que o papel deles é viabilizar as vendas e não concorrer em dado momento simplesmente porque eles acumulam muitas informações, e acumulam muito em função de estratégias como essa daqui, que vocês vão entender por que eu estou mostrando isso daqui a pouco. Ao invés de falar destacar cada um dos logos que vocês estão vendo, que formam o grande ecossistema chamado Grupo Alibaba, vocês podem ver os análogos dessas empresas no mercado ocidental e alguns especificamente no Brasil. Então, o Grupo Alibaba é como se fosse a soma de empresas similares no Brasil ao Mercado Livre, B2W, Google, Pão de Açúcar, Rappi, Twitter, enfim, uma série de empresas com uma parte super importante, que é através da utilização de um login único e a utilização de um meio de pagamento único. O que isso significa na prática? Significa que quando qualquer usuário do modelo do marketplace do Grupo Alibaba, e não só dentro da plataforma e dentro das empresas que formam esse grupo, mas também, inclusive, fora, principalmente em função do meio de pagamento, e aqui eu dei destaque à Visa, porque é como se eles fosse equivalente a uma bandeira de cartão de crédito. Então, cada vez que um usuário se utiliza ou transaciona em qualquer um desses negócios, o Grupo Alibaba acumula informação, acumula o seu comportamento, acumula os seus dados e, de quebra, tem a sua forma de pagamento. Então, através de todas todo esse ecossistema de empresas internas, empresas que pertencem ao próprio grupo, e também empresas que fazem parte indiretamente através dos meios de pagamento, ajudam a que esse grande ecossistema se forme e crie um grande núcleo para que os usuários possam usufruir e para que o Grupo Alibaba possa ajudar os sellers. Por isso que vocês podem ver no meio desse gráfico, praticamente em igual nível de importância com os compradores, estão os vendedores, os sellers. Por isso que por isso que sempre quando eu falo desses modelos de plataforma, de ecossistema e principalmente de marketplace da Ásia e da China, eles têm um posicionamento de ajudar os sellers a vender e não eventualmente concorrer com eles também. E aí na prática, do ponto de vista do usuário, o que a gente tem? O que a gente chama de grandes ecossistemas, que são aplicativos que conseguem atender a vida inteira de um usuário chinês, ou seja, praticamente o dia inteiro, a noite inteira, tudo que ele precisar usar de internet, de mobile, está disponível através desses grandes aplicativos, gerando o que a gente chama de um grande duopólio, onde toda a base de usuários que acessam qualquer sistema, qualquer serviço online, precisa passar por esses dois grandes duopólios, desses dois grandes monopólios, dessas duas grandes plataformas e ecossistemas. Vocês podem ver aqui pelos destaques, mesmo as grandes empresas globais, como os varejistas Carrefour e Walmart, estão associados a eles, dado a quantidade de informações e dado o domínio desses grandes marketplaces no mercado chinês. Ou seja, mesmo quando você é um player no mercado internacional, você precisa se associar. E o que significa isso na prática para o mercado brasileiro? Significa essa visão aqui, que é o que vem acontecendo. Então, o mercado brasileiro de tecnologia, de internet em especial, olhou sempre muito para o mercado americano até a fase de internet acesso via desktop, via computador fixo. A partir do momento que a gente começou a migrar e aumentar, expandir a penetração do acesso de internet via celular, via mobile, esse cenário começou a mudar. Então, as nossas grandes empresas de tecnologia, de internet, de e-commerce,
E todos os negócios tradicionais que estão fazendo essa migração olham e se baseiam nesse modelo de negócio. E dentro, o principal componente é o marketplace. O marketplace, através da venda de produtos ou de serviços associados ao meio de pagamento, que é a forma como essas empresas encontram para não só, primeiro, obviamente, ganhar dinheiro através de dinheiro, né, porque o mercado financeiro e o segmento de fintechs é um dos que mais geram recursos, mas principalmente entendendo que o modelo de marketplace se beneficia muito da captura de informações fora da própria plataforma. Por isso que a gente traz essa visão, que é o que eu quero mostrar para vocês na prática, o que isso significa no setor de live commerce, que é o que a gente está chamando da grande tendência do varejo na década. Não só uma grande inovação, mas a grande tendência nessa década de 2020, ok? Esse é um fenômeno que começou no mercado chinês em 2016, explodiu de fato em 2019, está passando, desde esse ano, começou a passar por um processo de maturidade, profissionalismo. Em 2019, ele representou cerca de 10% do e-commerce chinês, e se a gente pegar só esses 10%, eles já representariam cerca de 5 vezes o e-commerce brasileiro em 2019 também. E se a gente pegar essa mesma proporção e fazer uma estimativa para o mercado brasileiro daqui a 3 ou 4 anos, que é o tempo que o mercado chinês levou para alcançar esses 10% de penetração, a gente pode imaginar que o mercado brasileiro de live commerce possa atingir cerca de 10 bilhões de reais em poucos anos. 10 bilhões de reais cabem muitas grandes empresas e uma infinidade de pequenos e médios negócios. Então, esse é um panorama do que a gente vem acompanhando. E, na verdade, eu acho que é interessante aqui abrir um parênteses, porque ele vai explicar muito do que era a situação lá atrás, quando surgiu. Então, em 2000, eu fazia rotineiramente muitas viagens para o mercado chinês. Em 2017, quando eu vi essa tendência, eu tentei trazer para o mercado brasileiro, e várias das empresas com quem eu tive contato, eles falaram de não termos interesse em sair do mercado chinês, porque ele estava só começando. Eles me falaram que ainda não era o timing correto para desenvolver esse segmento no Brasil. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. De fato, o mercado de live commerce surgiu de uma categoria um pouco mais ampla, a de live streaming, ou seja, transmissão de vídeos ao vivo pela internet. Dentro do live streaming existem algumas grandes categorias, principalmente entretenimento, esportes, educação, serviços corporativos e, obviamente, de comércio eletrônico. E dentro desses serviços todos, o primeiro a despontar com mais intensidade foi o de esportes, ou seja, esportes eletrônicos através da internet. Então, esse aqui é um exemplo de uma tela, na verdade, não de uma pessoa jogando, mas de uma pessoa assistindo uma terceira ou um grupo de outras pessoas jogando. E dentro desse contexto, como foram os modelos de negócios e as formas de monetização e geração de receitas desenvolvidas. Então, as principais categorias, acho que acabam sendo um pouco mais óbvias, a utilização de publicidade, a cobrança de uso. Uma bem interessante que começou a ganhar destaque, já existia no mercado de games anteriormente, que é o de presentes virtuais, ou seja, você compra créditos para presentear o apresentador, para recompensá-lo, ao invés de dar dinheiro no valor monetário, R$5, R$10, eu dou um presente virtual que equivale a R$5 ou R$10, por exemplo. E dentro do comércio eletrônico, acho que é bem óbvio que o modelo acaba sendo venda de produtos ou serviços. E como que isso evoluiu de fato? A primeira experiência, o primeiro caso de live, do que a gente chama de live commerce, a primeira versão, era uma live de produto. Era quando alguém lá atrás fez uma transmissão ao vivo e mostrando o produto e falando das características técnicas desse produto, falando de como se usa, tamanho, cor, enfim, preço, essas coisas todas. A partir do momento que uma outra pessoa fez o mesmo processo de uma transmissão ao vivo, só que também adicionou a parte de fazer
um call to action, ou uma chamada para uma compra em determinado canal de vendas, por exemplo, uma loja física, por exemplo, um e-commerce, por exemplo, um aplicativo, isso já se transformou numa live de vendas. Então, a partir do momento que essa pessoa estava fazendo uma transmissão de vídeo ao vivo, falando de um produto e chamando os espectadores para comprar o produto em determinado lugar, isso já é considerado uma live de vendas. E é um momento que estamos vivendo atualmente no mundo ocidental e no Brasil, inclusive. Isso acontecendo tanto através de plataformas de transmissão de vídeos, quanto e principalmente nas redes sociais. Aí a gente está falando de YouTube, de Facebook, de Instagram. E essa fase que agora estamos vivendo é da transição das lives de venda para um live commerce. O live commerce, o que de fato ele é toda a experiência de assistir um vídeo, de fazer uma compra dentro de uma plataforma única. Como eu comentei lá no início, o live commerce, como a gente conhece, um live commerce completo, ele se desenvolveu no mercado chinês e ele tem as seguintes características. Além do que eu acabei de comentar, ser uma live de vídeo, de uma transmissão de vídeo ao vivo pela internet, e com as funcionalidades de comércio eletrônico dentro de um mesmo aplicativo, o que é fundamental é a existência da interatividade. E isso diferencia fundamentalmente do live commerce com o que a gente chama de vendas pela TV, porque a primeira comparação que as pessoas costumam fazer é o live commerce é como se fosse o Polishop, o ShopTour, o ShopTime da internet. E, de fato, na verdade, uma comparação desse jeito não é totalmente correta, porque quando a gente fala que ele é um Polishop, por exemplo, a gente acaba dando muito mais importância à parte de vídeo, transmissão de vídeo. Só que quando a gente fala de live commerce, o peso do comércio eletrônico e da interatividade e da mobilidade dentro mesmo da plataforma é tão grande quanto a própria transmissão de vídeo. Então, a gente tem que entender exatamente essa parte para conseguir evoluir e ter a visibilidade toda. E por que eu estou falando da interatividade? Aqui vocês podem ver 3 telas de pessoas utilizando, 3 telas de aplicativos de live commerce, dando destaque a algumas informações. Por exemplo, a primeira, com a quantidade de pessoas simultâneas assistindo aquela live. Então, a analogia é como se a gente tivesse em um shopping center 2 lojas, uma loja super cheia e uma loja vazia. Qual que é a percepção? Talvez eu não entre na loja cheia, mas eu vou ter uma sensação que a loja cheia ou tem melhores produtos, ou melhor serviço, ou melhores preços, enfim, uma série de condições melhores do que a loja vazia. Interatividade aqui é fundamental, e a analogia nossa é com o chat do Instagram, por exemplo, porque é onde a gente consegue fazer e é onde a gente consegue trazer o componente da humanização. É onde aquela transmissão de vídeo deixa de ser, talvez, uma versão gravada para ser online e responder na hora ao consumidor. Então, esse dinamismo do chat é o que diferencia e é o que dá a visibilidade e é o que caracteriza, de fato, o live commerce. Para ter um pouco de perspectiva e de números concretos e reais, para falar por que o live commerce, de fato, é melhor e o que significa isso tudo na prática, o e-commerce tradicional no Ocidente, a gente tem taxas de conversão de 1, 2, até talvez 5%. No live commerce chinês, a gente tem taxa de conversão de 5 a 10%. E no live commerce no Brasil, alguns dos casos já têm alcançado 15% de conversão. Isso significa, talvez, 5 a 10 vezes o volume de negócios comparados com o formato tradicional. Então, quem utiliza live commerce já tem alcançado várias vezes, não é um aumento percentual, é um aumento que multiplica em várias dimensões o negócio. Cases de live commerce na China são diversos, e não só no mercado chinês, porque a gente já pode ver muitos casos no próprio mercado brasileiro. Então, aqui a gente está falando do Jack Ma, fazendo a sua primeira live commerce com o Austin Lee, que é um dos grandes influenciadores no mercado chinês. O que é curioso aqui, que o Jack Ma, apesar de ser o dono do Alibaba, ele vendeu muito menos do que uma pessoa altamente preparada. Porque, de fato, para fazer uma live não é simplesmente fazer uma transmissão ao vivo via vídeo. Outros modelos, a gente tem executivos, empreendedores fazendo live de produto,
agências de turismo vendendo pacotes, ou seja, live commerce não vende só produtos físicos, mas vende também serviços. Nesse lado à direita aqui, a gente vê o CEO de uma empresa, de uma agência de turismo online. E o live commerce não vende só produtos que o próprio e-commerce normal vende. As grandes categorias de destaque, inclusive, não são necessariamente as mais vendidas no e-commerce tradicional. São as categorias onde uma transmissão ao vivo e uma interatividade conseguem alcançar melhor performance. Então, no mercado chinês, as 3 categorias mais vendidas no live commerce são cosméticos, alimentos, bebidas e moda. Dá para entender por quê. Moda, por exemplo, eu entro em contato, eu falo com o apresentador e peço para ele fazer uma combinação, peço para ele vestir. Quando estou assistindo uma live de uma preparação de receita, eu praticamente posso sentir o cheiro, né? É como a gente, por exemplo, às 11 horas da manhã está assistindo alguém preparando uma receita na televisão. E o live commerce não são só produtos de baixo ticket, produtos de alto ticket, alto padrão também pode ser vendidos. E aqui até uma brincadeira, que é basicamente o live commerce também pode vender um foguete. Aqui a Via, que é a principal influenciadora no mercado chinês, ela foi desafiada e perguntaram para ela, o que você não consegue vender no live commerce? Ela falou foguete. E, na verdade, de fato, ela conseguiu vender foguetes. E aqui é interessante porque, na verdade, e vocês vão entender por que eu estou dando destaque a isso, porque não é simplesmente a venda de um foguete. É todo o processo de preparação e de campanha, de assessoria de imprensa, ou de utilização de redes sociais, de uma série de antecipações. Aqui, só para vocês terem uma dimensão do poder de venda desses 2 influenciadores. Aqui, novamente, a Via e o Austin Lee, que apareceram anteriormente. A Via, no mês de setembro de 2020, ela sozinha conseguiu alcançar o GMV de 2 bilhões de reais. E o Austin Lee, coitado, só vendeu a metade disso, 1 bilhão. E aqui, durante o período da pandemia, e é um dos principais cases que eu quero trazer para vocês, dos produtores rurais no mercado chinês, que perderam todo o seu canal de distribuição, perderam todas as formas e o potencial de poder vender diretamente para o consumidor final, tiveram que apelar para a internet. Só que, por exemplo, esse produtor rural vendendo a laranja, o que ele ia fazer, como que ele iria vender a laranja no e-commerce tradicional? Ele iria ter que tirar foto, fazer a descrição e, basicamente, isso. Como que é o poder de venda e convencimento e persuasão de uma página tradicional e uma página estática de uma foto com uma descrição, obviamente muito baixa. Só que aí, quando ele pegou o celular para fazer a primeira live, ele percebeu, e o mercado inteiro adotou depois, venda de produtos rurais, principalmente porque vocês podem entender muito bem. Se ele vai lá, pega no pé de laranja, descasca na hora, abre, faz aquele barulho todo, conta a história dele, conta a história da família, contextualiza, enfim. O poder de persuasão e o poder de contar histórias que um live commerce tem. E não só no produtor rural, aqui a gente tem uma foto de uma família de pescadores fazendo uma live de peixes. Inclusive, esse peixe foi acabado de ser pescado e nem foi desembarcado ainda. Então, quando eles chegarem no porto, quando eles chegarem no cais, esse peixe já foi vendido, por exemplo. Então, aqui vocês podem ver o potencial e alguns fatores de sucesso o que eu quero dar destaque, porque é o que vai ficar mais claro, é o processo de humanização, pessoal. Então, confiança, dinâmica, experiência, entretenimento, tudo no final das contas se soma para gerar a humanização. Live commerce no Brasil, e aí eu vou explicar por que naquele momento, em 2017, os chineses falaram para mim, e não era o momento de trazer o live commerce para o Brasil, porque o brasileiro não tinha o costume de assistir transmissões ao vivo muito mais longas. A gente sempre esteve acostumado a assistir YouTube, assistir vídeos no Instagram, sempre muito mais curtos. Durante a pandemia, a gente começou a ter as lives musicais que nos abriram as portas para isso. E ao longo desse período da pandemia, a gente viu muita gente fazendo lives de uma forma muito simples. Esses aqui são ainda no modelo de live de vendas. Então, esse senhor aqui fazendo venda de videogames através do Facebook, essa moça aqui vendendo roupa através do Instagram, ela ganhou uma dimensão tão grande que a cidade de São Carlos é uma das cidades onde tem mais transmissões de live commerce ao vivo, a ponto de ter até perfis no Instagram com agenda de live commerce das lojas da cidade de São Carlos.
E aqui, novamente, só para vocês perceberem como os formatos podem ser diferentes. Ela chegou a fazer uma live de 7 horas, e essas lives superam, em algumas vezes, as vendas que ela tinha na loja física antes da pandemia. A gente não está comparando a venda de uma live com o período onde ela estava fechada. A gente está comparando as vendas da live no período onde a loja estava aberta. Então, é um conceito muito diferente. A agência de turismo fazendo lives, então, novamente, pode vender serviço, pequenas marcas, grandes marcas, live, loja ao vivo. Isso aqui é uma transmissão que fica durante o período inteiro da loja física, algumas grandes lives. E aqui vou passar por alguns pontos super importantes, e essa apresentação vou deixar disponível, e esse vídeo vai ficar disponível para vocês acessarem depois, tudo que eu criei de um checklist para se desenvolver um live commerce de sucesso. O live commerce, ele tem uma série de características que tem que ser seguidas, só que uma coisa é super importante, pessoal, a parte da operação de um e-commerce. Então, você ainda tem que atender o cliente, tem que faturar o consumidor, emitir a nota fiscal, mandar o produto para o cliente final. Não, o que diferencia, principalmente, é o formato e o canal de vendas. Todo o resto, por trás disso, continua o mesmo. A gente tem que atender e tem que entregar o cliente final. Aqui, novamente, eu vou deixar também essa lista super extensa, mas é um checklist super interessante, só vou dar algumas visões. Live é um trabalho de equipe, live é uma coisa que pode ter imprevistos, você tem que trazer humanização, então se comunicar com cada uma das pessoas que estão assistindo para, de fato, conseguir engajar. E eu não preciso que tenha muitas pessoas assistindo. Uma live com poucos espectadores pode ser uma live melhor do que uma sala superlotada, ok? E aqui eu quero trazer uma última imagem para vocês como provocação. São duas senhoras numa feira livre, numa cidade qualquer na China. Uma estava olhando para cima e outra está fazendo uma transmissão de live através do seu celular, e elas podem estar vendendo isso para qualquer lugar do país. Ou seja, você quer ser aquela senhora que estava lá olhando, ou você quer ser essa pessoa que está vendendo, mesmo vendendo a sua verdura, vendendo o seu produto numa feira livre. Estamos exatamente nesse momento, o live commerce está no momento zero, pessoal. Então, agora é hora de todo mundo botar a mão na massa e executar. Obrigado. Oi, obrigado, meu amigo. Que uma aula aí sobre live. Uma pena que a gente tem pouco tempo, né? Senão daria para ter estendido ainda mais. Mas em nome de todo o pessoal que está assistindo e do E-Commerce Brasil, quero muito te agradecer mais uma vez aí pela contribuição, tá bom? Obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!